Olá, meus companheiros de leitura, tudo bem com vocês? Ai, quarta-feira. Todo mundo preparado para o dia de hoje? Última leitura de Ramsés. 1º de outubro, bem-vindo outubro! Bom, pessoal, eu não tenho muito o que falar, tá? Eu tô triste porque vamos acabar o livro, são os últimos capítulos, mas tô feliz porque já concluímos mais uma leitura, mais uma coleção. Então, por favor, continuem comigo. Deixem o seu like no vídeo, deixem um comentário, pode ser um coraçãozinho, pode ser uma careta, um ponto, uma vírgula. Se inscreva no canal se você se sentir tocado a continuar acompanhando as leituras. Assine as notificações, toda semana tem vídeo aqui. E é isso. Vamos começar? Capítulo 57. A cheia do Nilo. Um milagre todos os anos renovado. Um dom dos deuses que desencadeava o fervor da população e o seu reconhecimento para com o faraó, o único capaz de fazer subir as águas do rio para fecundar a terra. E a cheia daquele ano fora formidável, 11 metros. Desde o início do reinado de Ramsés, que nunca faltara água vivificadora, surgida das profundezas do oceano celeste. Confirmada a paz com o Hati, o verão anunciava-se rico em festas e passeios de um aglomerado populacional a outro, graças aos inúmeros barcos restaurados durante o inverno. Tal como todos os seus compatriotas, o alto funcionário Refat admirava o grandioso espetáculo que o Nilo proporcionava, transformado em lago e de onde emergiam as colinas sobre as quais foram construídas as aldeias. A família partira para Tebas, a fim de passar algumas semanas de férias em casa de seus pais, e ele estava à vontade para agir como quisesse. Enquanto os camponeses descansavam, os responsáveis pela irrigação trabalhavam sem parar. Mas Refat olhava a cheia com outros olhos. Enquanto iam se enchendo as bacias de retenção, separadas por diques de terra que iriam sendo abertos à medida das necessidades, Refat felicitava-se pela ideia genial que iria fazer dele um homem mais rico e mais poderoso do que Ramsés o Grande. Os altos responsáveis pela administração egípcia haviam solicitado audiência a Ramsés para lhe apresentarem uma proposta que consideravam razoável. Sem combinarem, todos tinham chegado à mesma conclusão. O monarca ouvira-os com atenção, sem lhes opor uma recusa categórica. Desaconselhara-os de iniciarem a operação pretendida, a qual desejava, no entanto, que tivesse êxito. Interpretando as palavras de Ramsés como um incentivo, o diretor do Tesouro, com uma coragem muito apreciada pelos seus colegas, dirigira-se ao gabinete de Amene nesta mesma tarde, depois de o secretário particular do faraó ter mandado seu pessoal para casa. Perto dos 70 anos, Amene continuava parecido com o mesmo estudante que jurara fidelidade a Ramsés antes de este se tornar faraó. Pele amarelada, frágil, sempre magro e esfomeado, apesar da grande quantidade de alimento que ingeria, com as costas permanentemente cheias de dores, mas capaz de suportar tarefas que teriam derrubado qualquer colosso, além de ser um trabalhador infatigável, exato e meticuloso, dormindo apenas algumas horas por noite e relendo pessoalmente todas as pastas. Algum aborrecimento? Perguntou ao diretor do Tesouro. Não precisamente. Então do que se trata? Eu estou trabalhando. Nós nos reunimos sob a direção do vizir e... Nós quem? Bem, o diretor da dupla Casa Branca, o ministro da Agricultura, o... Muito bem,
Já sei. E qual o motivo dessa reunião? Para dizer a verdade, havia dois. Vejamos então o primeiro. Pelos serviços prestados ao Egito, os seus colegas da alta administração desejam lhe oferecer uma vila numa localidade à sua escolha. Amene descansou o pincel. Interessante. E o segundo motivo? Você já trabalhou muito, Amene. Muito mais do que exigia a administração. Com certeza, nunca pensou devido à sua dedicação, mas não seria a hora de você se aposentar? Uma aposentadoria tranquila, numa casa confortável, sem esquecer a estima geral. O que pensar disso? O silêncio de Amene pareceu-lhe que iria concordar. Tinha certeza de que você ouviria a voz da razão, Amene, concluiu, encantado, o diretor do Tesouro. Os meus colegas tomarão conhecimento da sua decisão com alegria. E quem disse que eu vou concordar? Então, quer dizer que nunca me aposentarei, declarou Amene enraivecido. Ninguém, com exceção do faraó, me fará deixar esse gabinete. Enquanto ele não exigir a minha demissão, continuarei trabalhando no meu ritmo e de acordo com os meus métodos. Ficou bem claro? Pensávamos que para o seu próprio interesse. Então não pensem mais. Refate e o fenício Nares encontraram-se na casa do egípcio, num dia quente de verão. O negociante gostou da cerveja fresca, leve e digestiva que lhe fora servida. Não quero mostrar-me pretensioso, disse Nares, mas julgo ter feito um excelente trabalho. Os comerciantes fenícios estão prontos para comprar o Egito. Mas você, Refate, está pronto para vendê-lo? A minha opinião continua a mesma. Datas exatas? É impossível violar as leis da natureza, mas não teremos de esperar muito tempo. Existe algum obstáculo sério? Refate exibiu a sua confiança. Graças à minha posição administrativa, nenhum. Não lhe será indispensável o selo do grande sacerdote de Mênfis? Com certeza que sim, mas este grande sacerdote é Ka, perdido em sua busca espiritual e no seu amor pelas velhas pedras. Nem sequer vai reparar no documento que assinará. Um pequeno detalhe está me preocupando, confessou o fenício. Por que odeio seu país? Graças ao nosso acordo, o Egito nada sofrerá e vai se abrir finalmente para o mundo exterior, que varrerá suas velhas superstições e costumes ultrapassados, como desejava o meu modelo Shinar. Era Ramsés que ele desejava derrubar. Agora serei eu quem derrubará o tirano. Os hititas, os líbios, os magos falharam, e Ramsés já não desconfia. Mas eu, Refate, o vencerei. A resposta é não, disse Amene ao governador da província dos Dois Falcões, um jovem forte de queixo quadrado. Por quê? Porque nenhuma província se beneficiará de privilégios especiais em detrimento de outras. No entanto, a administração central encorajou-me. É possível, mas nenhuma administração está autorizada a fazer a lei. Se eu tivesse concordado com os nossos altos funcionários em todas as circunstâncias, o Egito estaria arruinado. A sua recusa é definitiva? O sistema de irrigação não será modificado e a água das bacias de retenção será liberada na época habitual e não antes. Nesse caso, exijo ver o rei. Ele o receberá, mas não o faça perder seu tempo. Colocado em desvantagem por uma opinião desfavorável de Amene, o governador de província não tinha qualquer chance de conseguir a adesão de Ramsés. Portanto, não lhe restava outra coisa a fazer, senão voltar à sua capital provinciana. Amene estava intrigado. Quer por correio, quer durante as entrevistas indiretas, 6 governadores de importantes províncias haviam-lhe pedido para confirmar a decisão tomada pelos serviços hidrológicos de Mênfis, liberar o mais rapidamente possível a água das bacias de retenção
para aumentar a superfície cultivável. Duplo erro, segundo Amene, porque, por um lado, não era necessário um tal desenvolvimento agrícola, e, por outro, a irrigação devia ser garantida de forma progressiva e não brutal. Felizmente, os técnicos ignoravam que a maioria dos governadores de província, com uma discrição exemplar, consultava sempre o secretário particular do rei antes de enveredarem por um terreno escorregadio. Se não tivesse ele tantos problemas para resolver, Amene, de boa vontade, teria instaurado um inquérito para identificar o responsável por aquelas aberrações. O escriba começou a estudar um relatório relativo a plantações de salgueiros no Médio Egito, mas, incapaz de se concentrar, interrompeu a leitura. Decididamente, aquele assunto era muito grave para ser negligenciado. Ramsés e Ka atravessaram o pilone de acesso ao templo de Thoth em Hermépolis. Passaram por um pátio inundado de sol e foram recebidos pelo grande sacerdote de Deus no limiar do templo coberto. O rei e o filho admiraram as salas onde apenas adentravam os servidores de Thoth, patrono dos escribas e dos sábios, e recolheram-se no seu santuário. É aqui que termina minha investigação, declarou Ka. Descobriu o livro de Thoth? Sim, meu pai. Acreditei durante muito tempo que se tratava de um escrito muito antigo, oculto na biblioteca de um templo, mas finalmente compreendi que cada uma das pedras dos nossos santuários era uma das letras desse livro, redigidos pelo Deus do conhecimento para dar um sentido à nossa vida. Thoth transmitiu a sua mensagem em cada escultura e em cada hieróglifo, e é ao nosso espírito que compete a tarefa de reunir o que está esparso, da mesma forma que Ísis reuniu os pedaços dispersos do corpo de Osíris. O nosso país inteiro, meu pai, é um templo à imagem do céu, e compete ao faraó manter esse livro aberto para que os olhos do coração possam decifrá-lo. A alegria e o orgulho que Ramsés sentiu ao ouvir a mensagem do sábio, seu filho, nenhum poeta, nem mesmo Homero, encontraria palavras para descrever. Fim do capítulo 57. Capítulo 58. Embora simples, a ideia do técnico Refat seria de uma eficácia temível. Liberar antes do tempo, devido às reservas de água acumulada nas bacias de irrigação, e pôr a culpa desse erro na administração, e principalmente em Ka, o filho mais velho de Ramsés, que era o encarregado de pôr o seu selo no documento que comprometia a sua autoridade teórica de supervisor dos canais. Tranquilizados pelos estudos falsificados que Refat tivera o cuidado de lhes enviar, os governadores de província haviam caído na armadilha e julgavam poder dispor de reservas suplementares para desenvolverem as suas culturas e enriquecerem a sua região. Quando tomassem consciência do acúmulo de erros, seria demasiado tarde. Já não haveria água suficiente para garantir a irrigação e a expectativa das colheitas ficaria reduzida a nada. Depois de Ka, o próximo seria Ramsés a ser acusado. Interviriam então Nares e os comerciantes fenícios, que proporiam por um preço exorbitante os produtos de que o Egito teria necessidade. O tesouro seria obrigado a aceitar as suas condições, e o velho faraó seria arrastado pela tormenta, ao mesmo tempo que Refat obteria enormes lucros na transação. Se as circunstâncias fossem propícias, expulsaria o vizir a fim de ocupar o seu lugar. Então, dono de uma fabulosa fortuna, instalar-se-ia na Fenícia. Última formalidade a ser executada: solicitar a Ka que pusesse o seu selo. Refat nem sequer teria de se encontrar com o grande sacerdote, que ordenaria ao secretário que se encarregasse da tarefa. E foi o secretário quem recebeu calorosamente o técnico. Está com sorte.
O grande sacerdote está aqui e vai recebê-lo de boa vontade. Não será necessário. Não queria importuná-lo, protestou Refat. Siga-me, eu lhe peço. Nervoso, o alto funcionário foi levado a uma biblioteca, onde Ká, vestido numa túnica que se diria ter sido talhada numa pele de pantera, estudava papiros. Sinto-me feliz por encontrá-lo, Refat. É para mim uma grande honra, príncipe, mas não queria interromper as suas pesquisas. Em que lhe posso ser útil? Uma simples rotina administrativa. Mostre-me o documento. A voz de Ká era grave e o seu tom autoritário. O grande sacerdote não correspondia ao sonhador que Refat imaginara. É uma proposta insólita que necessita de um exame cuidadoso, considerou Ká. O técnico empalideceu. Não, príncipe. É um método banal para facilitar a irrigação, nada mais. Você é muito modesto. Como sou incapaz de lhe dar um parecer, transmitirei este documento a uma personalidade mais competente. Outro especialista. Pensou Refat mais calmo. Não teria dificuldade em convencê-lo, apoiando-se na sua elevada posição hierárquica. Eis quem vai julgá-lo, anunciou Ká. Com uma túnica de linho fino, de mangas largas, Ramsés trazia nos pulsos as suas duas famosas pulseiras de ouro, cujo motivo central, em lápis lazuli, representava um pato selvagem. O olhar do faraó trespassou a alma de Refat e o obrigou a recuar, fazendo-o esbarrar nas prateleiras carregadas de papiros. Cometeu um grave erro, declarou Ramsés, ao julgar que o seu saber lhe bastaria para arruinar o meu país. Por acaso não sabe que a cupidez é uma doença incurável que torna as pessoas cegas e surdas? Para um técnico, você foi muito superficial, considerando que o Egito era governado por incapazes. Majestade, suplico-lhe, não gaste as palavras Refat. Você não é digno de utilizá-las. No seu comportamento eu vejo a marca de Shinar, a baixeza que leva um homem à destruição traindo Maat. O seu futuro agora está nas mãos dos juízes. Fora Amene que, graças a um rigoroso inquérito, salvara o país de um perigo bem real. O rei teria gostado de recompensá-lo, mas como não o aborrecer? Bastara um simples olhar de cumplicidade entre os dois. E Amene regressara ao trabalho. As estações e os dias haviam-se escoado, simples e felizes, até a primavera do 54º ano do reinado de Ramsés o Grande, que, depois de ter consultado a médica-chefe Neferet, tomara uma decisão contrária à opinião dela. Revigorado pela celebração da sua 9ª festa de regeneração, o monarca sentira desejo de percorrer os campos egípcios. O mês de maio trazia de volta fortes calores, benéficos para o reumatismo do rei. Era a época das colheitas. Os camponeses avançavam, manejando uma foice com cabo de madeira, cortando bem alto os caules de trigo maduro. Depois as espigas eram reunidas em molhos e transportadas para as eiras por burros de inesgotável coragem. A construção das medas de palha exigia mãos hábeis, capazes de erguer pirâmides truncadas que deveriam permanecer sólidas durante boa parte do ano. Para reforçar a meda, espetavam-lhe 2 longos paus. Assim que o faraó entrava numa aldeia, os notáveis apresentavam-lhe uma mesa de oferendas carregada de espigas e de flores. Depois o monarca sentava-se embaixo de um quiosque e escutava as queixas. Os escribas tomavam notas e as transmitiam a Amene, que exigira ler todos os relatórios redigidos durante a viagem. O rei constatou que, no conjunto, os agricultores estavam bem e que não havia males sem remédio, embora a perfeição não tivesse sido alcançada.
Os solicitantes não se mostraram agressivos, com exceção de um camponês de Beni Hassan, cuja veemência chocou os que estavam ao redor do faraó. Passo os dias cultivando, as noites reparando os meus utensílios, correndo atrás dos meus animais que fogem constantemente, e o inspetor dos impostos ainda me assalta e me pilha. Como o seu exército de aves de rapina chama-me de ladrão, mói-me de pancadas porque não posso pagar e prende a minha mulher e os meus filhos. Como poderei ser feliz? Todos recearam uma reação violenta de Ramsés, mas este permaneceu impassível. Quer preparar outras críticas? O camponês ficou espantado. Não, majestade, não. Um de seus familiares é escriba, não é verdade? O homem não conseguiu dissimular o seu mal-estar. Sim, mas fez você decorar um texto clássico ensinado em todas as escolas de escribas que exaltam a sua profissão para melhor denegrir as outras. E você o recitou muito bem. Mas você sofre realmente de todas as desgraças que acabou de me descrever? Há realmente animais que fogem e passam de um campo para o outro, e isso cria histórias. Se não conseguir resolver as coisas amigavelmente com os seus vizinhos, apele para o juiz da aldeia e nunca aceite a injustiça, por menor que ela seja. Assim, estará ajudando o faraó a governar. Ramsés inspecionou numerosos recintos de armazenamento e ordenou aos medidores de grãos para manejarem o alqueire com rigor. Depois inaugurou em Karnak a festa das colheitas, começando a encher um dos grandes celeiros do domínio de Amon. Sacerdotes e dignatários verificaram que, apesar da idade, o Senhor das Duas Terras ainda tinha a mão firme e os gestos seguros. Bacrém, o grande sacerdote, acompanhou o seu ilustre hóspede pelo caminho que atravessava campos luxuriantes, próximos do templo, antes de atingir um embarcadouro. Fatigado, Ramsés aceitara ser transportado numa cadeira de carregadores. Bacrém foi o primeiro a ver o preguiçoso que, em vez de trabalhar com seus camaradas, dormitava debaixo de um salgueiro. Esperava que o rei não o visse, mas o olhar de Ramsés ainda era penetrante. Esta falta será castigada, prometeu o grande sacerdote. Por essa vez, seja indulgente. Não fui eu quem mandou plantar salgueiros em todo o Egito? Este homem nunca saberá o que ele lhe deve, majestade. Já tive muitas vezes, como ele, a tentação de adormecer debaixo de uma árvore e esquecer o peso da minha função. Não longe do embarcadouro, Ramsés ordenou aos carregadores que o colocassem no chão. Majestade, inquietou-se Bacrém. Por que quer caminhar? Olhe aquela pequena capela, lá embaixo. Está em ruínas. Um modesto santuário da deusa das colheitas, uma cobra fêmea que sofrera com o tempo e a indiferença, entre as pedras mal ajustadas cresciam ervas bravas. Essa sim é uma verdadeira falta, considerou Ramsés. Mande restaurar e aumentar aquela capela, Bacrém. Faça-lhe uma porta de pedra e que uma estátua da deusa criada pelos escultores de Karnak reside em seu interior. São as divindades que criaram o Egito. Não as devemos negligenciar, nem mesmo nos seus aspectos mais modestos. O Senhor das Duas Terras e o grande sacerdote de Amon colocaram flores dos campos juntos do santuário, em homenagem ao cada deusa. Bem alto no céu, um falcão descrevia círculos planando. Fim do capítulo 58. Capítulo 59. No caminho de volta à capital, Ramsés fez uma parada em Mênfis para conversar com seu filho Cá, que tinha terminado o programa de restauração dos monumentos do antigo império e ainda o de embelezamento do templo subterrâneo dos touros Apis. No desembarcadouro,
Foi a médica-chefe Neferet, sempre bela e elegante, quem acolheu o rei. Como tem passado, majestade? Com um certo cansaço, dores nas costas, mas o corpo está aguentando. Parece perturbada, Neferet. Kai está muito doente. Não está querendo dizer... Trata-se de uma doença que conheço, mas que não conseguirei curar. O coração do seu filho está gasto e os remédios não fazem efeito. Onde está ele? Na biblioteca do templo de Pitá, no meio dos textos que tanto estudou. O rei dirigiu-se imediatamente para junto do filho. Ao aproximar-se dos 60 anos, o rosto anguloso e severo do grande sacerdote tornara-se sereno. Nos seus olhos azuis escuros espelhava-se a paz interior de alguém que durante toda a sua vida se preparara para encontrar-se com o além. Medo algum deformava suas feições. Majestade, esperava tanto vê-lo antes da minha partida. O faraó agarrou a mão do filho. Que o faraó permita ao seu humilde servidor repousar na montanha da vida como um amigo útil ao seu senhor, pois não pode haver maior felicidade. Permita-me alcançar o belo ocidente e permanecer um dos seus próximos. Tentei respeitar Maat, executei as suas ordens, cumprindo as missões que Vossa Majestade me confiou. A voz grave de Ká extinguiu-se docemente. Ramsés recolheu-a dentro de si como um tesouro inalterável. Ká foi inumado no templo subterrâneo dos touros Apis, junto daqueles seres queridos cuja forma animal ocultava a expressão da potência divina. Ramsés colocara sobre o rosto da múmia uma máscara de ouro e escolhera as peças do mobiliário funerário, móveis, vasos e joias, obras-primas criadas pelos artesãos do templo de Pitá e destinadas a acompanhar a alma do filho nos belos caminhos da eternidade. O velho rei dirigira a cerimônia dos funerais com um vigor surpreendente, dominando a sua emoção ao abrir os olhos e a boca do filho a fim de que este partisse vivo para o outro mundo. Merneptah mantinha-se perto para ajudar o pai a qualquer instante, mas Ramsés não manifestou qualquer fraqueza. No entanto, Amene sentia que o seu fiel amigo de infância ia buscar no mais profundo de si mesmo a força necessária para permanecer com uma dignidade exemplar diante da nova tragédia que o feria. Colocada a tampa sobre o sarcófago de Ká, o túmulo foi selado. E quando se sentiu longe da vista dos cortesãos, Ramsés chorou. Era uma daquelas manhãs quentes e ensolaradas, do jeito que Ramsés gostava. Deixara um grande sacerdote com o encargo de celebrar em seu lugar os rituais da madrugada e avisara que só se encontraria com o vizir no final da manhã. Para tentar esquecer o sofrimento, o rei queria trabalhar como de costume, embora lhe faltasse a energia habitual. De súbito, as pernas permaneceram paralisadas e não conseguiu se levantar. Com a sua voz imperiosa, chamou o mordomo. Minutos mais tarde, Neferet estava à cabeceira do monarca. Desta vez, majestade, terá de me escutar e obedecer. Está pedindo demais, Neferet. Se ainda duvidava, agora tenha certeza de que a sua juventude se foi definitivamente e que Vossa Majestade deve mudar de comportamento. Você é o adversário mais temível que tive de enfrentar. Eu não, Majestade. A velhice. Quero o seu diagnóstico. E o principal, não me esconda nada. A partir de amanhã voltará a andar, mas com o auxílio de uma bengala. Cocheará um pouco por causa da artrose do quadril direito. Vou me esforçar em atenuar suas dores,
mas o repouso é indispensável. Deverá, a partir de agora, economizar os esforços. Não se espante se por vezes ficar com uma sensação de paralisia. Será apenas passageira. Se acertar, fazer várias massagens por dia. Em algumas noites, sentirá dificuldade em estender-se por completo. Pomadas tranquilizantes o ajudarão, e frequentes banhos de lama do Faium completarão o tratamento medicamentoso. Medicamentos? Todos os dias? Considera-me então um velho impotente? Já lhe disse, majestade, que deixou de ser jovem e que não conduzirá mais o seu carro, mas, se for um paciente dócil e obediente, evitará uma degradação rápida do seu estado de saúde. Exercícios cotidianos, como a marcha ou a natação, desde que não sejam cometidos excessos, preservarão a sua mobilidade. O seu estado é bastante satisfatório para um homem que se esqueceu de descansar durante toda a vida. O sorriso de Neferet confortou Ramsés. Nenhum inimigo conseguira vencê-lo, exceto aquela maldita velhice de que se queixava o sábio Ptahhotep, o autor preferido de Nefertari. Mas Ptahhotep havia atingido 110 anos quando redigira suas máximas. Maldita velhice, cuja única vantagem era aproximá-lo dos entes queridos, a que tinha tanta vontade de se juntar nos campos férteis do outro mundo, onde a fadiga não existia. O seu ponto mais fraco, acrescentou Neferet, são os dentes, mas velarei por eles para evitar qualquer perigo de infecção. Ramsés submeteu-se às exigências de Neferet. Dentro de poucas semanas recuperou parte das forças, mas compreendera que o seu corpo, desgastado por demasiados combates e provações, não passava de um utensílio velho, prestes a quebrar-se. Aceitar isso foi a sua última vitória. Foi no silêncio e na obscuridade do templo de Set, a formidável potência do cosmos, que Ramsés o Grande tomou a sua última decisão. Antes de oficializá-la sob a forma de um decreto que adquiriria a força de lei, o Senhor das Duas Terras convocou o vizir, os ministros, os altos funcionários e todos os dignitários que ocupavam um posto de responsabilidade, com exceção do seu filho Merneptah, a quem confiou a tarefa de fazer o balanço da economia do Delta. O rei conversou longamente com os homens e mulheres que, dia após dia, continuavam a construir o Egito. Durante essas entrevistas, Ramsés foi secundado por Amene, cujas inúmeras notas se revelaram preciosas. Não cometeu muitos erros, disse ele ao seu secretário particular. Conseguiu detectar um único, majestade? Nesse caso, diga-me qual. Não passava de uma fórmula banal para lhe testemunhar a minha satisfação. Admitamos. Mas por que confiou uma missão daquelas ao seu general-chefe? Resmungou Amene. Está tentando me fazer crer que não adivinhou? Com o auxílio da bengala, Ramsés avançava lentamente por uma alameda sombreada, em companhia de Merneptah. Quais são os resultados do seu levantamento, meu filho? Os impostos da região do Delta que me pediu para controlar foram estabelecidos com base em 8.760 contribuintes. Cada vaqueiro tem a responsabilidade de 500 animais e recenseei 13.080 cabreiros, 22.430 guardas de aves e 3.920 burriqueiros que se ocupam de vários milhares de burros. As colheitas foram excelentes e as fraudes pouco numerosas. Como de hábito, a administração revelou-se minuciosa, mas fiz-lhe recomendações muito firmes para que os pequenos chefes não importunem as pessoas honestas e se preocupem mais com os trapaceiros. Conhece bem o Delta, meu filho. Essa missão ensinou-me muito. Falando com os camponeses, senti bater o coração do país. Esqueceu os sacerdotes, os escribas e os militares? Já convivi muito com eles.
Faltava-me sim um contato direto e prolongado com os homens e as mulheres do nosso povo. O que me diz desse decreto? Ramsés estendeu a Merneptah um papiro escrito do seu próprio punho. O filho leu-o em voz alta. Eu, Ramsés, faraó do Egito, elevo o príncipe, escriba real, guarda do selo, general-chefe do exército, Merneptah, à função de soberano do duplo país. Merneptah contemplou o pai, apoiado à sua bengala. Majestade? Ignoro o número de anos de existência que o destino me concederá, Merneptah. Então chegou o momento de associá-lo ao trono. Ajo como agiu meu pai Sete. Sou um velho, você é um homem maduro que acaba de ultrapassar o último obstáculo que lhe impus. Sabe governar, gerir e combater. Tome nas suas mãos o futuro do Egito, meu filho. Fim do capítulo 59. Capítulo 60. 12 anos haviam se passado e Ramsés, com 89 anos, reinava a 67 sobre o Egito. De acordo com o seu decreto, deixava a Merneptah o encargo de governar, mas o filho mais novo do rei consultava frequentemente o pai, que para os habitantes das duas terras continuava a ser o faraó reinante. O monarca residia parte do ano em Pi-Ramsés e outra em Tebas, sempre na companhia do seu fiel Amene. Apesar da avançada idade e das múltiplas dores, o secretário particular do rei continuava a trabalhar segundo os seus métodos. Começava o verão. Depois de ter escutado as melodias que sua filha Meritamon compusera, Ramsés efetuava o seu passeio cotidiano pelos campos próximos do seu templo de milhões de anos, onde escolhera fixar residência. A bengala era agora sua melhor aliada, porque cada passo se tornava mais difícil. Por volta da 14ª festa de regeneração, celebrada no ano anterior, Ramsés passara uma noite inteira conversando com Setaol e Lotus, que tinham feito da Núbia uma província rica e feliz. O robusto encantador de serpentes era agora também um velho, e até a linda Lotus cedera aos percalços da avançada idade. Quantas recordações tinham evocado, quantas horas exaltantes tinham vivido, e ninguém falara de um futuro que algum deles já podia melhorar. Na orla do caminho, uma velha cozia pão num forno. O delicioso aroma acariciou o olfato do rei. Pode me dar um pão? A falta de visão da mulher não lhe permitiu reconhecer o rei. O meu trabalho é ingrato e que merece retribuição. Bem entendido. Este anel de ouro é suficiente? A velha olhou bem de perto a joia, que fez brilhar, esfregando-a com a parte de baixo do seu saiote. Com ela eu poderia comprar uma bela casa? Guarde o seu anel e coma o meu pão. Quem é você, afinal, para possuir semelhantes maravilhas? A crosta estava bem dourada. Os sabores da infância brotaram dela, apagando, por momentos, os tormentos da velhice. Guarde este anel, pois sabe fazer pão melhor do que ninguém. Ramsés passava com prazer 1 ou 2 horas na companhia de um oleiro. Gostava de ver-lhes as mãos amassarem a argila para lhe dar forma de uma jarra, que serviria para conservar a água ou os alimentos sólidos. Pois o Deus com cabeça de carneiro não criava a cada instante o mundo e a humanidade sobre a sua roda de oleiro? O rei e o artesão não trocavam qualquer palavra. Juntos ouviam a música da roda. Viviam no silêncio o mistério da transformação de uma matéria informe em um objeto útil e harmonioso. O verão começava e Ramsés pensava em partir para a capital, onde o calor seria menos esmagador. Amene já não saía de seu gabinete bem arejado por janelas altas,
e o rei ficou surpreso por não encontrá-lo na sua mesa de trabalho. Pela primeira vez na sua longa carreira, não só o secretário particular de Ramsés concedera a si mesmo um momento de repouso em pleno dia, mas expunha-se ao sol, com risco de queimaduras na sua pele muito branca. Moisés morreu, declarou Amene perturbado. Mas conseguiu? Sim, majestade. Encontrou a sua terra prometida, onde o seu povo, a partir de agora, viverá livremente. O nosso amigo foi até o fim na sua longa busca. O fogo que o animava transformou-se num país onde a água está generosa e o mel abundante. Moisés, um dos arquitetos de Pi-Ramsés, o homem cuja fé havia triunfado de numerosos anos de vagabundagem, o profeta de entusiasmo indestrutível. Moisés, filho do Egito e irmão espiritual de Ramsés. Moisés, cujo sonho se tornara realidade. As bagagens do rei e do seu secretário particular estavam prontas. Antes do fim da manhã, embarcariam para o norte. Acompanhe-me, pediu o faraó a Amene. Onde quer ir? Não está um dia esplêndido? Gostaria de repousar sob a acácia do meu templo de milhões de anos, sob esta árvore que foi plantada no ano 2 do meu reinado. O tom de voz do monarca fez Amene estremecer. Estamos quase partindo, majestade. Venha, Amene. A grande acácia do templo de milhões de anos brilhava ao sol, e as suas folhas verdes murmuravam com um ligeiro vento. Quantas acácias, tamargueiras, figueiras, pérsias, romanzeiras, salgueiros e outras representantes dessa família de árvore que tanto amava mandara plantar Ramsés. Vigilante, o velho cão herdeiro de uma dinastia de fiéis companheiros do rei, esquecera suas dores para seguir Ramsés. Nem ele nem o seu dono se inquietaram com o ruidoso bailado das abelhas que, incansáveis, recolhiam o néctar da suntuosa acácia em flor, cujo perfume sutil alegrou tanto o olfato do animal como do homem. Ramsés sentou-se encostado ao tronco da árvore, e Vigilante aninhou-se em seus pés. Lembra-se, Amene, das palavras que a deusa da acácia do ocidente pronuncia quando acolhe as almas no além? Recebe esta água fresca, que o teu coração fique em paz graças a ela. Graças a esta água divina que provém do lago ritual da necrópole. Recebe esta oferenda a fim de que a tua alma resida na minha sombra. É a nossa Mãe Celeste que nos oferece a vida, lembrou Ramsés. E é ela quem coloca o espírito dos faraós entre as estrelas infatigáveis e indestrutíveis. Talvez tenha sede, majestade, vou buscar. Fique, Amene. Estou cansado, meu amigo. Uma fadiga mortal me invade. Lembra-se de quando falávamos do verdadeiro poder? Segundo a sua opinião, apenas o faraó estava em condições de o exercer, e tinha razão, desde que respeitasse a regra de Maat, lutando constantemente contra as trevas. Se esse poder se enfraquece, a solidariedade entre o céu e a terra desaparece, e a humanidade fica entregue à violência e à injustiça. A história de que um reinado deve ser a de uma festa, dizia o meu pai, que tanto o pequeno como o grande recebam do faraó a sua subsistência, que um não seja negligenciado em detrimento do outro. Hoje, as mulheres andam de um lado para o outro como lhes apetece, as crianças riem, os velhos repousam à sombra das árvores, graças a Sete, graças a Nefertari, graças aos familiares e aos fiéis que trabalharam para a grandeza e o fulgor da nossa civilização. Tentei tornar este país feliz e agir com retidão.
Agora que os deuses me julguem. Não, majestade, não parta. Vigilante suspirou. Um suspiro intenso, profundo como o oceano primordial, sereno como um pôr do sol sobre o Nilo. E o último representante da dinastia dos vigilantes extinguiu-se aos pés de seu dono. O verão começava, e Ramsés o Grande acabava de entrar na eternidade sob a acácia do ocidente. Amene fez um gesto que nunca se atreveu a realizar durante os 80 anos de uma amizade indefectível. Segurou as mãos do faraó entre as suas e beijou-as com fervor. Depois, o porta-sandálias e secretário particular do faraó sentou-se à maneira dos escribas e, com um pincel novo, traçou hieróglifos sobre uma tábua de madeira de acácia. Consagrarei o resto da minha existência a escrever a sua história. Nem neste mundo nem no outro, ninguém esquecerá o Filho da Luz. Fim da série Ramsés. Muito bem, meus companheiros de leitura. Nem tenho palavras. Essa série sempre me emociona. Essa coleção sempre me emociona. E eu confio que tenha emocionado a vocês também. Muito obrigada por me acompanharem nessa leitura. Muito obrigada por estarem comigo ao longo de toda essa coleção. E seguimos para a próxima. Na próxima semana, iniciaremos a coleção A Pedra da Luz. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana. A gente se encontra novamente na próxima leitura. Tchau!